Tá pior, chama ele aqui pra vir comigo, mano. Vem, Aí eu vou levar a história do rodo nele, eu jogava, cortava a linha dele. Estamos voltando aqui com o quarto bloco do programa da NB Bate-Papo, um programa que traz convidados para falar sobre os anos 80 e 90. Hoje os nossos convidados são o Rato e o Ratinho. A gente está falando aqui com tendo histórias divertidas e eles estão fazendo a gente se divertir aqui e dar muita risada. Nesse bloco eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as séries, os filmes que vocês mais gostavam de assistir daquela época lá. Cara, da minha infância eu acho que melhor que o Sítio do Pica-Pau Amarelo não existe. Tem razão, né? O sítio do Capão Não tem. Amarelo. Agora em filme, cara, vou contar pra você que Até a minha irmã tinha um apelido de Cuca na rua. Corre que a Cuca te liga, corre que a Cuca te pega. Era o nariz. É maldoso. Era o narizinho. Não, é narizinho e pezinho. Corre, narizinho, corre, pezinho, que a Cuca vai te pegar. O cara é foda. Essa foi forte. Ainda bem que tá tudo em família. Mas é verdade, pô. Aí que minha irmã era brava. Porra, ela ia atrás da gente com cinta buscar a gente, mano. Eu lembro algumas vezes. Nosso apelido era Kiko e Kikinho, você lembra? Kiko e Kikão. Meu primo. Kikinho Não. e Kikão, Kikão? Kikinho e Kikão, Não, você era Kiko, rapaz. Kikão, pô, Kikão. tô falando. Kikão era o... Você cresceu depois, você Lá na Eu lembro boca que era que ele Kikinho. falou que- Eu lembro que é Kikão. Kikinho. Você era Até pequenininho. hoje meu primo me chama de Kikinho. Porque você era pequenininho. Você cresceu só depois. Ah, de filme é Grease, mano. Eu assisto até hoje. Eu acho que assisti umas 50 vezes, de outra volta e Oliver Ah, Newton-John. sim, pô, eu lembro de umas festas que seu primo fazia. Ele colocava lá o som lá Sim. e os bailinhos que ele fazia lá. Eu tenho disco. No corredor, né? Isso. Aquele corredor era maldito. Do Da casa Marquinho? do Marquinhos, Ele tinha uma luz vermelha, né? Mas era mesmo, a gente. Pô, na casa dele a gente Na casa do lutava Tuquinha boxe, tinha uns lembra? bailes também. Lembra que a legalzinho. gente lutava boxe É. com as luvas? Lembro. Lá no corredor do Marquinhos? Ele amarrava a mão da gente nas costas e fazia a gente brigar. Pra gente com uma mão aprender a só, lutar com uma mão só, mano. Foi aí que depois, quando eu cresci, que eu aprendi a bater nos caras já com uma certa facilidade, entendeu? Foi da hora esse treinamento soviético que eu tive lá. Ídolo daquela época. ídolo, artista, assim, qual que vocês admiravam? Cara, vida Além da mina Mas era Luciana Vendramini pro meu caso. Não, Luciana Vendramini você tinha no quarto. É. Não, mas era mesmo que a gente tava lá, você sabe o que era. Tinha a Luciana Não, Vendramini no quarto? Mas pela dona na cama dele. A Venda que me deu o pôster. Eu tenho foto disso daí até hoje. Você também gostava, Cururu. Você que eu lembro. Não gostava? Aí Era é verdade, você vai de novo. Não, Quando eu comecei a lembrar agora, Tá eu saindo os não era só eu, não. Saída aí é Luciana Vendramini, você acha que ninguém vai gostar? Pô. Ó, o Ratinho, vira um pouquinho aí você. Vai onde? Pra cá? Pra ficar mais aparecendo aqui. Aí. Tinha uns caras que trabalhavam Ah, sim. comigo, que na época o Paulo Ricardo era É. o namorado dela, e os caras iam pra assistir o show só pra ficar vendo ela na hora da saída lá, a Luciana Vendramini. Que eu gostava do Mad Max, né, meu? Mel Gibson. Mad Max pra mim foi o clássico também dos anos E 80. desenho, assim, tem algum que vocês lembram? Pica-pau, mano. Pica-pau Acho que é é mais da hora. Nossa. Pica-pau Ah, e o Savamu, meu. Savamu. Porra, a gente, como a gente estudava no José Américo, era 4, né, que entrava, o Savamu era 2 e 4. A gente ficava assistindo até o finalzinho, você correndo. Você estudou um ano antes, né, que a gente tava... Mas tipo, eu era legal lá por causa da educação física, né? E eu repeti um ano pra cair na classe dele, foi mais barato. É mesmo? Foi, a gente caiu na mesma classe que sétima B, mano. Era a pior sétima que tinha no José Américo. Lembra que todo mundo foi pra... Tinha uns malucos lá. Não, a gente foi tudo pra coisa lá. Só tinha um japonesinho que era quietinho que a gente não falou. Paulo. Falou, ó, ele não... Não, o que os caras fizeram? Lembra uma vez que abriram o hidrante no José Américo? E não teve aula? Foi a nossa classe que abriu. Abriu lá o hidrante lá em cima. Esses caras eram foda. Só pro... Era o Edgar que era foda, o cara da minha turma. O Edgar era demônio. Tinha o tal do Cassiano lá também, tinha o tal de Chiquinho, lembra? Chiquinho. Os parceiros da professora. E o Toninho Sirene lá. também, o Toninho, o irmão do Rogério. Ah, o Toninho. Ah, Toninho também estudou com a gente. Agora a gente vai, tipo música, né, meu? Que vocês dominam bastante.
Mas vocês falaram antes do... Você aprendeu, teve treinamento soviético. Foi, pra aprender a lutar, mano, de boxe. Isso daí facilitou eu depois ter que, quando eu cresci um pouquinho, ter que bater nos caras, porque ele arrumava confusão. Eu arrumava. Os caras que vinham arrumar comigo, não, eu era o centro da atenção. Porque eu tinha um visual mais radical, então às vezes os caras vinham, sempre arrumava confusão pra gente ir em festa. E aí, o Rato já tinha parado um pouco já, o Rato era hardcore, depois parou um pouco de andar, foi mais... Tinha um careca lá que ia atrás dele em tudo que é lugar, aí ele acabou parando de andar de visual, eu andava sempre de visual, e era muito radical naquela época. O cara te perseguia? Perseguia. Nossa. Aí eu namorei com uma mina ainda que eu acho que ele namorou, um negócio assim. Que gostou, piorou ele mais perseguiu. ainda. E tinha essa rivalidade na época com os carecas? E a mina gostava, e ele Até pegava acho uma que pau hoje pra mim, ainda é. A gente era perseguido. E as músicas assim, que você tava falando, né? Que você vai atrás até de algumas músicas que você traz disco e tal. Quais as referências que vocês têm lá na... Então, música. de música que eu ouvia, de referência, claro, na época que era o punk rock, o hardcore que ele falou. Só que não de estoque, no retrô, no Madame sempre trocou som alternativo e eletrônico, né? Os EBM lá que eu falei pra você, Front 242. E dessas aí, viu, Front 242 foi uma banda que fez sucesso, mas tem um monte de banda que não fez e eu comecei a ouvir esses sons. Cara, Principalmente da Alemanha, Soft Cell a gente escutava muito no retrô, né? também. Mas, E aí- então, mas aí o Soft Cell, o Rato, como é que era, tipo, porque a gente entende aqui, a gente não curtia o punk rock e tal, mas a gente tocava muito Soft Cell, né? É porque Soft Cell é o começo do eletrônico dos anos 80, né? Mas ela É onde entra, onde essas bandas tinham muito sintetizador na época, que é uma coisa que entrou nova no mercado. Tá, mas... Então eles tocavam muito com sintetizador. Até o Ministry usa sintetizador também, né? Mas o Soft Cell... Não, mas o Minister era pauleira. Era pauleira, O Soft né? Cell Então. é outro estilo, Mas pra você só ver que a gente ouvia, acho que você gente tá ouvia. misturando, você ouvia. Então, naquela época a gente tinha meio que vergonha, punk tinha que ouvir punk, né? Então você tinha que ouvir na surdina. Como a gente não falava, eu levava uma fita pra ouvir, você falava, eu ouvo Soft Cell, os caras te matavam. Porque a gente tava no retrô, então os caras acabavam colocando, porque eles misturavam muito som. E o retrô era um lugar mais O gótico. que eu tava achando é que, por exemplo, o Soft Cell, ele Não. tinha uma Tinha, linha... não. não é. Não, É porque na verdade em alguns lugares que a gente ia, eles faziam essa linha assim, não, é ó. porque você não dá pra ouvir, sei lá, por exemplo, Tipo, punk, em todo lugar, né? Todo mundo que ouve, que só gosta. rola punk. Então era assim, Então, Mas, por exemplo, você com som falou... alternativo. você falou do Front 242. Front 242 tinha o som que era o som comercial, que tocava na rádio, que fez sucesso. E você falou que tinha a banda que era... Frontline Assembly, que é outra porra, Que é uma outra puta banda que toca totalmente que toca a mesma diferente. coisa que o Então, e não front, toca na rádio. Só que não toca na o rádio. que eu tava achando era isso. Não, Tinha... Soft Cell não tem nada a ver. Tá. E aí o que acontece? É que se você for ver lá nos anos 77, o punk, tem um monte de banda blonde que eu pedi pra tocar. Não tava ligado com o punk rock, mas ele não usava visual, essas coisas. Ou, por exemplo, quando surgiu o Joy Division, foi uma banda punk meio deprê que começou a fazer música meio, aí surgiu o gótico. Que eles eram uma música, começou punk, fazendo uma música meio deprê, aí os caras já se vestiam de preto, aí começou a surgir as bandas de gótico, como Seals and the Bashes, essas tá. bandas. E você teve uma banda, né? Tive um Kifos, você chegou até a fazer. A gente tocou, só que a gente tocava hardcore, então era assim. Porra, nem fala. Mas aí como é que era? Você, tipo... Nós fizemos um pouco show, na verdade era assim, Ó, tem uma o pessoal tem até hoje, chama particularidade Vax. que você podia mostrar, né, mano? Tirar essa camiseta aí e mostrar a tatuagem. pô. Ele tem Mas então, tatuagem. Ele tem a tatuagem que você fez o desenho. Fala pra ele Não, mostrar. quem fez o desenho foi o Leitão. Não, ele fez a bandeira. Ele Você é fez a louco? bandeira, né? Ele fez a bandeira. Ratinho, mas assim, quando você teve a banda, qual que era a expectativa, assim, tipo... Eu queria tocar por lazer, eu tocava mal pra cacete. Foi o único da Tocava, banda que não sempre conseguiu toquei cair. mal, Eu era tipo é? Sid Vicious mesmo. Não sabia tocar nada. Tocava o Denis, comecei a fazer escola de música, aprender um pouco, mas eu tocava por lazer, é difícil.
o pessoal queria tocar pra viver disso. Aí eu falava, ó, vamos fazer o seguinte, você tem que tocar outro estilo de música. Porque punk, meu, você vai morrer De fome. de fome. Ok, hoje nós temos o Offspring, que os caras. Tem outras bandas também, o Raced, que é americana, que os caras tocam, ganham bastante, mas a maioria não. Mas a ideia era viver da música. Pra eles, pra mim não. Eu já tava na faculdade fazendo química, eu fazia por diversão. Até porque eu não ensaiava tanto, os caras já ensaiavam mais, os caras eram músicos. Aí depois nós tivemos um conflito, saí da banda, os caras montaram uma aqui em Evatos. Os caras têm a banda até hoje, tem 2 integrantes ainda que estão na banda. Ah, legal. Legal, eu tenho amizade com os caras, mas fiquei um bom tempo sem falar com eles por causa dessa briga. Mas vocês tocavam lá no quarto de vocês? Tocava baixo, tocava. Na verdade, eu fazia mais barulho do que tocar, né? Porque ele falou, não sabia tocar porra nenhuma. Ó, pra Aí mim, a gente- que aprendizado, hein, cara? Eu tô aqui viajando. Cara, eu vou falar pra você, eu nunca gostei de guitarra, sempre foi de baixo. É mais barato que a gente tocava baixo. Tocava baixo. Era tum, Pra ninguém ouvir mesmo. Baixinho pra ninguém ouvir. Mas, e aí, pô, eu conheci um cara, a banda chamava Muquifo, só pra você ter uma ideia. Nós fomos treinar ensaiar na casa de um amigo meu. Puta, a casa dele era um muquifão. Aí a gente foi lá, não a casa, onde o lugar lá, que ele tinha a casa e tinha um lugar abandonado que a gente ia lá. Aí surgiu Na o nome. freguesia do vamos dar um nome, aí surgiu o Muquifo. que era o lugar. Sem Muquifo. Cheio de barata, aí a gente matando a barata pra limpar. Aí ficou esse nome, nós fizemos uns showzinhos, né? Fez A gente alguns fez um showzinhos, Ficou no palco, ficou eu, você, o Aí tocamos. Denis. Em alguns lugares. E o Gordo. E depois aí eles continuaram, eu saí, eles continuaram. Aí eu sei que eu toquei junto com eles quando tocou Ramones Surfing Board. Fala aí. Puta, Vocês tocaram Aí a gente fazia uns covers, mas a gente tinha 2 músicas própria? e... Foi legal, o pessoal gostou? Foi. cara, eu Gostou, acho que a gente se divertiu mais do que as pessoas, porque pra tocar mesmo a gente não tocava porra nenhuma. Não, eu não, mas os caras lá tocavam. Não, Os então. caras... E o público que Pô, não, então, o que aconteceu? Isso Às que eu vezes tô que nós falando. tocamos, era um público mais jovem, naquela época tava... A gente tava em auge, Tocando, ascensão, né? era punk, aquela correria, todo mundo conhecia. Aí todo não, mundo. tocava eletrônico Então também. só aí a gente te conhecia, pra você ter uma ideia, eu acho que 70% das pessoas que tocou lá a gente conhecia. Não, aí... Por intermédio de uma ou outra pessoa a gente acabou Aí quando a gente tocou, quando eu toquei nesse lugar aí também, aí eu fiz uma participação de DJ lá, lembra que eu toquei nas festas de formatura lá do pessoal? Vocês acham que se tivesse as mídias sociais naquela época, o show de vocês ia triplicar de Hoje nunca, Assim, não, nunca, acho que não. crítica. Acho que ia ter mais crítica do que. Que a gente fazia mais cover também, tava começando, aí não ficou um ano, acho que a banda, não sei quanto tempo ficou. Depois os caras gravaram o disco, os caras têm disco tudo. Ah, é legal. Eles já eram mais já voltado pra isso. Porque aí eu também segui por exemplo, quando fazia faculdade não dava. Porque aí isso aí começa a exigir, né? Dedicação, a dedicação, É o teu né? tempo, né? Teve algum acontecimento pra vocês assim? Aí já pode ser um acontecimento geral, tipo particular ou da história, assim, que aconteceu naquela época que vocês destacam, assim, acham que é uma coisa marcante pra vocês ou pra humanidade, assim? Que aconteceu lá naquela época, tá? Você falou, por exemplo, do Tancredo Neves, né? Teve alguma coisa assim que marcou pra vocês? Cara, que eu lembro em 89, acho que foi o Muro de Berlim, né? Caída lá do Muro de Berlim, que teve bastante esse lado aí. Da liberdade mudou bastante, né? Daqui, você lembra? Os caras que moravam na parte... Sim. Depois eu viajei, eu viajei lá pra Berlim, a Você tem história até é um bem pedacinho legal. do muro agora que você trouxe. Eu pergunto isso porque às vezes a gente começa a lembrar, né, meu? E naquela época você escuta muito falar, o Brasil é o país do futuro. E a gente vivenciou tudo isso, né, cara? E hoje a gente tá aqui, a gente às vezes vê coisas que os mesmos problemas recorrentes de antigamente são atuais. Mas isso é problema de corrupção que a gente tem muito, mas, nós melhoramos bastante se você pensar. Ok, com Covid agora deu uma caída de novo, mas a gente tava caminhando aí, mudou muito, né?
Você diz assim, a vida do brasileiro. Brasileiro, em geral, Tá. Bastante. E aí sobre letra de música, tem alguma letra de música lá daquela época que você fala assim, pô, essa letra se encaixa perfeitamente. Pô, se você pegar as músicas do... Porra, eu tava outro dia ouvindo Pânico SP do Inocentes, mano. Porra, você ouve hoje... Você fala, cara, essa música foi feita pra hoje. Porra, tem uma que ele fala Miséria e Fome, meu, que eu gosto pra caralho. Tem um disquinho lá original deles, pequenininho, da época. Que os caras fizeram pouco, foram proibidos, né? Agora esse tempo lá, acho que tava pra lançar um disco. Não, eles grande. foram mesmo aquele disco. Então, Miséria e pô, Fome. essa Miséria e Fome Sensacional. O Clemente tem outra música lá também que ele fez quando tinha 16 anos, novinho, porra, fez a letra, é como se fosse hoje. Se a gente pegar as músicas então. de protesto, serve, né? Então, é isso que eu tô qualquer falando. um. Tipo, são coisas lá daquela época que você pega hoje e fala, meu. Cara, uma música que eles pediram na gravação anterior, que é uma música mais ou menos comercial, mas que fala muito, que não muda muito, é aquela Que País é Este? Cara, ela serve pra, desde a época que ela foi feita até os dias de hoje, se você tocar, você vê que a música se encaixa certinho. Mas se você pegar alguns filósofos, alguma coisa que fez há 100 anos atrás, se encaixar, ele encaixa também Porque no fundo, a gente não muda muito, muda alguns conceitos, mas esses conceitos... Mas aí você tá falando de geral, né, Ratinho? Tipo, mas eu tô falando, a gente tá agora... dos anos 90. Não, do Brasil. Por exemplo, que nem você falou, lá em Londres, lá na Inglaterra, a evolução da humanidade é uma. E às vezes a gente vê as coisas no Brasil acontecendo, você fala, pô, meu, é difícil você falar, por exemplo, tem brasileiro que não tem água pra tomar, cara. Não, se você pegar, ó, uma música que eu gosto muito também, que eu acho que tem muito a ver, é do Garotos Podres, cara. Papai Noel Velho Batuta. Que representa muito o que a sociedade vive. Que ele fala na letra assim, ó, presentei o rico, gospel nos pobres. É o que acontece. A sociedade nossa é assim, cara. Infelizmente. Porque você vê muita criança que não tem condição, cara, em época de Natal, as coisas, cara, que às vezes não tem nenhum brinquedinho pra levar. E tem muita gente que às vezes nem dá valor pra isso. Não, e outras coisas. A gente às vezes mostra uma coisa... Sei lá, um cara hoje em dia, muito meme, o cara falou não sei o que, pronto, já é preconceito. E às vezes não mostra nada de criança passando fome, ninguém mostra, né? Isso ninguém fala, Tô relacionando, mas eu acho que naquela época você podia brincar mais, você tinha uma liberdade maior. Entendeu? Seu amigo gordo, você chamava de gordo, não era ofensa. Cabeção, narigudo, pô. Você tá, como é que fala? Hoje em dia, se você falar, tava, porra, bullying, sofri bullying pra cacete, mano. Cara, você quer pior do que nosso apelido? Que surgiu de um bullying, então, vamos levar em consideração? Veio de um bullying, porque as pessoas chamavam a gente de ratazana branca pra ofender. Isso era um bullying, caralho. Isso é verdade. E virou uma marca. É verdade. Verdade. A gente tá chegando no final aqui do quarto bloco. Eu queria que vocês pedissem mais uma música aí pra gente voltar ao passado. Aí. Toy Dolls, né? Toy Dolls. Toy Dolls, bem lembrado. Então a gente vai curtir Toy Dolls. Aqui é o pedido do Rato e do Ratinho. E daqui a pouquinho a gente volta com o quinto bloco do programa. 2018 nós fomos no show deles, né? No último agora. Mais uma vez pedir para vocês aí acessarem as nossas mídias sociais, lá no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. Opa, no YouTube. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa conversa aqui com o Rato. Night by night, she danced to the circus band. When Nellie was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nellie to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm. Say goodbye to the
got off the back to top the tumble up the jungle. Off she rode a jumpity jump, jump.